Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Doutor, que ele é especialista em implante, né? E tem algumas outras formações também aí que está agregando conhecimento. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua formação desde a graduação, o que fez o senhor querer a odontologia e com o tempo, o que foi encaminhando você para essa área cirúrgica? Perfeito. Então, eu sou formado vai fazer 16 anos, sou formado pela UniESC Joaçaba. A minha graduação na especialização foi no CEOSP em São Miguel do Oeste. A minha história como dentista, ela surgiu quando eu era criança. Eu tinha apenas 5 anos e no prédio onde eu morava, era um casarão antigo, que tinha um dentista que ele trabalhava no mesmo casarão que eu morava, né? E eu mentia que tinha dor de dente. Para poder ir no dentista. Só que era uma coisa tão surreal para minha família, que era uma família muito pobre. E a minha mãe só dizia, como que eu vou pagar uma faculdade para esse menino? E isso eu fui estudando, tinha 2 opções na vida. Estudar ou ser mais um. E eu abracei a ideia de estudar. E fui estudando. Quando eu fiz o vestibular, eu fiz um vestibular e passei. Passei no UniESC Joaçaba. Era uma faculdade particular, só que eu não tinha terminado ainda o 3º ano. Era um vestibular Já se esforçava e estudava pra caramba. E aí eu fiz o vestibular e a matrícula era depois que acabava o ano letivo. Então eu consegui cursar, mesmo tendo passado na metade do ano. E a partir daí eu comecei, estudei, fiz a faculdade, formei, fui para Pinhalzinho trabalhar, e aí começaram a surgir as oportunidades. Os pacientes foram surgindo, eu fui trazendo amigos para operar comigo, né? Porque eu não fazia cirurgia, eu sabia arrumar dente, né? Fazia a parte clínica, mas não a cirúrgica. Exatamente. E então foi me despertando pela necessidade de cuidar das pessoas. E isso aflorou, eu consegui uma vaga não como especialista, mas sim como atualização, porque eu não conseguia pagar a valor da mensalidade. A mensalidade era R$ 1.800 e a atualização era 780. E eu consegui uma vaga na prefeitura 20 horas, que era R$ 1.400 o salário. Então eu conseguia pagar a atualização. E eu fiz 2 anos de atualização. Quando chegou no final da atualização, os professores se juntaram, como eram só 6 alunos, e eles me deram a oportunidade de fazer uma bolsa de estudos, né? Eu tinha que fazer uma pesquisa para eu concluir o curso como especialista, mas continuando pagando só o valor da atualização. E eu fiz essa pesquisa e consegui me graduar especialista graças a essa oportunidade que eles me deram. Não, com certeza, oportunidades para quem sabe aproveitar e tá dedicado ali, né, que não ia ser para qualquer um. Então, a área cirúrgica acabou surgindo porque você viu aquela necessidade no consultório. Isso mesmo. E aí, quando que partiu para essas cirurgias mais avançadas? Quando conheci o Márcio Folleto, né? Eu já fazia muito protocolo no consultório, mas as ancoragens foi por uma indicação de um amigo, né? Porque ele queria se livrar dos enxertos, e eu não, eu queria fazer os enxertos. E ele insistia, não, faz sem enxerto. Eu falei, não dá para fazer sem enxerto. Daí o cara me falou do professor Márcio, eu conheci ele, e a partir daí comecei a trabalhar as técnicas de ancoragem. No início, assim, todo mundo é um pouco resistente, né? Acha que é uma coisa muito difícil, longe da realidade. No sentido, assim, de quem acabou de fazer a especialização, acha que é uma coisa difícil de conseguir executar. Sim. E como Márcio, assim, você hoje é uma coisa no dia a dia que acontece? No dia a dia, mas eu tive uma base de 12 anos, 11 para 12 anos de especialista de consultório, para depois eu ir fazer um curso de cirurgia avançada. Hoje eu vejo que as pessoas estão querendo pular um pouco de etapas, né? Então, o processo ele é necessário para a gente amadurecer, para a gente poder aprender a se colocar no lugar.
E uma curva de aprendizado também, pegar a mão para cirurgias ali com no certeza. dia a dia, né? Eu percebo também que os acadêmicos ficam querendo essa coisa imediatista, a mídia mostra Sim. ali, e às vezes a pessoa fica até um pouco frustrada por não conseguir aquilo tudo tão rápido, mas tem que ter um pouquinho de paciência e estudar, né? Não, com certeza. Não, o estudo, não tem o que fazer, tem que o estudar. estudo é o primordial de tudo. Que se eu não tivesse estudado, eu não estaria hoje aqui, executar, né? nesse evento maravilhoso que me proporcionaram estar aqui. Exatamente. Hoje o senhor participa, né, de formação de um livro, né, com o Dr. Márcio, explana um pouco sobre um caso, conta um pouquinho pra gente. Então assim, eu tive 3 divisores de água na minha vida, que foi quando eu entrei na especialização, eu já entrei no 5º semestre, no quinto módulo, já peguei o bonde andando, e quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Pedro Feitosa. E eu me caí de cabeça na aula, era 4 dias de curso, e no 2º dia ele disse: Elker, você opera? Eu disse: cara, não sei tirar um dente, eu não sei fazer uma extração. Ele disse: você quer operar? Eu disse: eu quero. Eu vou arrumar material para você e você vai fazer o implante sábado. E ele conseguiu os materiais para mim, porque eu não tinha levado nada, né, era o primeiro módulo, e eu operei já no primeiro módulo. Então, o primeiro divisor foi ter conhecido o Pedro, e ele já vinha com uma pegada dessa de trabalhar casos mais avançados. E eu me agarrei nessa onda. E eu construí durante 10 anos a jornada em cima do que eu aprendi com ele. E aí o 2º divisor de águas foi eu ter conhecido o Márcio. Que o Márcio, quando eu fui lá fazer o curso, ele disse: cara, seja o meu Pedro Feitosa. Daí eu contei a história para ele. Né? E a partir desse momento conheci o Márcio, as coisas fizeram um boom na minha vida. Dividiu 2 mundos, antes do Márcio e depois do Márcio. Então eu tive a oportunidade de escrever 2 capítulos do livro dele, com insucessos. Um foi um insucesso meu, né, onde eu fiz, eu já trabalhava essa parte de antecipar as cirurgias, de querer promover o paciente um tempo mais rápido para eu reabilitar ele. Só que eu não sabia fazer as técnicas sem enxerto. Então eu oferecia o quê? Implante imediato e enxerto imediato. Eu conseguia já reduzir 8 meses as cirurgias para ele. E eu tive um insucesso, que está no livro, onde eu fiz 8 implantes no paciente e o paciente perdeu 6. Só que eu já estava aprendendo com o Márcio, nesse entremeio. Eu operei a paciente antes e eu tive insucesso já tendo feito o curso. E aí eu consegui resolver o caso dela. Aí eu mandei um áudio para ele, né, agradecendo a oportunidade de ter aprendido com ele e com isso ter reabilitado a vida de uma paciente. E a partir disso começou o engajamento, de ele me convidar para escrever o capítulo do livro, né? Eu escrevi 2 capítulos e a partir daí eu fui catapultado no congresso dele, né? Eu nunca tinha falado com plateia, né? Eu não tenho mestrado, não sou bucomaxilo, sou só implantodontista. E fui catapultado lá para dentro. E a partir daí começaram a surgir oportunidades com as empresas, né, para eu fazer parcerias em faculdades de especializações, dar aulas em cursos. Então, por isso que eu falo que foi 2 momentos da minha vida, antes do Márcio e depois do Márcio. E eu sou muito grato a ele. Ah, sim, ele é muito legal mesmo, assim, inteligente e tem uma didática e fortalece várias pessoas que estão ao redor dele, assim, com conhecimento, incentivando, né? Exatamente. Outra coisa que você vai falar são sobre implantes transnasais. Muitos implantodontistas ainda não conhecem ou não chegaram a executar esse procedimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Certo, ela é uma técnica nova ainda, né? Foi o Vanderlin que desenvolveu ela, tá? Ela está ganhando corpo ainda dentro da implantodontia, mas já ela é uma considerada técnica segura e viável para ser feita, né? Tanto que um caso que eu vou apresentar é de um aluno nosso, que ele fez o curso, foi orientado pela gente e 15 dias depois do curso ele conseguiu executar com perfeição um caso de All-on-4 associado com implante transnasal. Então ela se torna uma técnica viável e segura para o operador. E reproduzível pela técnica que vocês fazem, dando segurança, né, para o profissional e paciente. Exatamente. Então ele tira a objetividade de você ter que fazer obrigatoriamente um segundo zigomático, né? Porque daí você precisa mais de destreza profissional, é uma cirurgia um pouco mais invasiva. Então são vários motivos que fazem a gente indicar a técnica. Entendi. E questão de seguranças e cuidados que a gente tem que ter com essa cirurgia?
Cuidados com o paciente? Em geral, com a saúde, por Com a exemplo. saúde, os cuidados básicos, a gente tem que fazer os exames pré-operatórios, cuidados básicos, não tem nenhuma De uma cirurgia de implante normal. Isso, não tem nenhum cuidado específico. E o pós também, você vai reabilitar como se fosse um implante normal. Um implante normal. Isso. E quando que você coloca a prótese? Ou de forma imediata, quando a gente consegue o torque, ou de forma tardia. Hoje a gente busca 100% de carga imediata, certo? Então, dependendo da situação, ou a gente faz uma prótese provisória, né? Mesmo conseguindo torques altos, ou se a gente não conseguiu, eventualmente, o torque tão alto em algum implante, a gente faz a prótese definitiva já, onde a gente faz a ferrulização de todos os implantes e a soma dos newtons de cada implante dá a segurança da gente estar instalando essa prótese definitiva. E eu queria que você falasse assim um pouquinho da sua primeira cirurgia realizada para essa, vamos supor, a última cirurgia de semana passada que o senhor fez. Qual a diferença, tanto de tecnologia quanto de instrumental, o que melhorou, quanto a tempo, conforto? Certo. A primeira cirurgia que eu fiz, eu chamei o Márcio para ele me ajudar. Sim. Porque eu tinha uma paciente na geladeira, fazia 9 anos que ela queria ser operada por mim. E eu já tinha feito o curso lá com o Márcio, mas o caso dela era extremamente complexo. E eu convidei o Márcio, ele foi lá e fez a cirurgia comigo. E a partir daí, eu comecei a ganhar confiança, né? E o Márcio, ele fez as empresas, tanto de instrumental quanto de implante, subirem o sarrafo. Ele obrigou as empresas a tomarem peito, tomarem frente e desenvolverem, evoluírem seus implantes, evoluírem seus componentes protéticos e evoluírem seus kits cirúrgicos. E isso foi nos dando segurança para operar os pacientes. Foi diminuindo o tempo. Hoje, uma cirurgia que a gente demorava 3 horas e meia para fazer, 1h40, 2 horas, a gente consegue estar deixando a cirurgia pronta. E isso é mais conforto para vocês na questão de descanso, né, assim, do trabalho, e a questão do pós-operatório do paciente também, que fica melhor, né? Exatamente, o pós-operatório do paciente é outra vida. Você demorar 3 horas e meia, demorar 2 horas, o paciente sofre bem menos. Exatamente. Agora a gente vai reservar um tempinho para você estar explicando, tá, sobre esse tema de transnasal e tirar algumas dúvidas, né, explicando aí sobre esse assunto. Certo. E queria também agradecer pela presença, pela colaboração e dividir o conhecimento com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e sempre que estou à disposição, sempre que precisarem de mim. Tá bom, muito Tá obrigada. bem? Obrigado.